O amanhecer chegou tímido, com a luz suave filtrando pelas cortinas do quarto. Ben foi despertado pelo som de uma locomotiva distante. O barulho era característico, o ronco grave e constante do motor diesel que aquecia enquanto engatava os vagões de carga. O motor, com seu rugido abafado, vibrava no ar, enquanto os encaixes metálicos dos vagões produziam um estrondo metálico repetido, conforme os vagões se conectavam, um a um, com precisão. Ben reconheceu aquele som, que, embora parecesse quase ameaçador, trazia também uma sensação de força e movimento, como se toda a vila estivesse em sintonia com o trem que passava. Ele abriu a janela e observou o abandono da vila de ferroviários. A antiga linha férrea que um dia transportava mercadorias descendo a serra, uma parte da ferrovia ainda funcionava ali, como um eco distante de um passado próspero. A ferrovia, que outrora era a espinha dorsal da economia nacional, agora parecia uma relíquia sobrevivente, uma faixa estreita e sinuosa que serpenteava pela paisagem, com seus trilhos enferrujados, mas ainda presentes. Levi entrou no quarto com um sorriso acolhedor e entregou a Ben uma escova de dentes ainda lacrada em sua embalagem. Ben a abriu com um pouco de curiosidade, escovou os dentes, lavou o rosto e se sentiu revigorado. Logo, uma xícara de café fumegante foi colocada à sua frente, acompanhada de pães frescos, queijos e frutas. O cheiro de café preenchia o ambiente, e o canto dos pássaros lá fora parecia acompanhar o ritmo tranquilo da manhã. Após o café, enquanto a névoa da manhã ainda dançava preguiçosamente entre as árvores lá fora, Levi olhou para Ben com um ar pensativo. Que tal um passeio pela vila? Ben respondeu de imediato ao chamado de Levi. Ao saírem de casa, logo estavam na ponte, que tinha 68 metros de comprimento. Ela era simples, reta, uma estrutura robusta que atravessava o emaranhado de trilhos que se entrelaçavam. A vista do alto da ponte dava para ver a grandiosidade do cenário, e o som dos trens que passavam de vez em quando ecoava à distância. A vila de Paranapiacaba estava oculta na Mata Atlântica, como uma joia esquecida, com a última casa encostada à montanha que se precipita, serra abaixo. Levi apontou para o casarão do engenheiro, um edifício imponente sobre um morro alto, suas paredes desgastadas pelo tempo, mas ainda com um charme de outra época. Abaixo do morro, o velho galpão onde, anos antes, funcionavam os tornos que moldavam rodas e peças para os trens. De lá, podia-se ver claramente a divisão das várias linhas férreas, que cortavam o chão como uma teia de ferro, enquanto uma cerca de arame separava a vila de Paranapiacaba do que sobrou da ferrovia em funcionamento. Ben observava atento os trens de carga chegando de São Paulo, locomotivas potentes avançando pelos trilhos. O som grave e ritmado vinha de longe, cortando o silêncio e se espalhando pela mata. Mais adiante, a linha férrea descia acentuadamente, rumo à Baixada Santista, com os trilhos se perdendo na vegetação em declive. Levi parou no meio da ponte, olhou para o horizonte e começou a contar a história da vila. Aqui foi o local com a mais inovadora tecnologia do Brasil, Ben. Esse foi o centro de uma revolução na época. O sistema funicular, desenvolvido pelos ingleses, escoava toda a produção de café e grãos. A engenharia era impressionante, cortando a Serra do Mar de forma quase inacreditável. Mas hoje... Levi olhou em volta, seus olhos refletindo tristeza. Veja o que restou. Uma área isolada por uma cerca, separando o que ainda é usado daquilo que foi esquecido. Trocaram o transporte ferroviário de baixo custo pelo rodoviário, caro e ineficiente. Algo impensável, não? Ben ouviu tudo em silêncio, sentindo que havia mais naquela vila do que o olhar captava. Ele percebia que cada trilho, cada ruína, contava uma história. De repente, uma névoa espessa começou a subir pela serra. Como uma cortina de fumaça, ela engolia as árvores e pouco a pouco a vila. Levi chamou a atenção de Ben. Está vendo o relógio na estação? Sim, respondeu Ben. Fique olhando para ele. A névoa avançava rapidamente, envolvendo a torre do relógio como se a engolisse. É uma beleza, não é? Comentou Levi.
Você se lembra da leitura que fez ontem no livro sagrado? Ben assentiu, pensativo. A vida é como uma neblina que passa. Exatamente. Levi sorriu. Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Enquanto Levi falava, a neblina se tornava mais densa. Ele se afastou alguns passos. A voz de Levi soou um pouco mais alta. Nossa vida é como essa névoa, Ben. Aparecemos neste mundo, e diante da eternidade, o que são nossos poucos anos? Nada. Logo passaremos, e a névoa que fomos também se dissipará. Ambos ficaram em silêncio. A névoa começou a se dissipar devagar, como se um pintor revelasse a vila encoberta. Os galpões, os trens, a estação e o velho relógio ressurgiram. Nossa vida é assim, Ben, disse Levi. Passa rápido e deixamos apenas rastros. Ele olhou para Ben. E a pergunta que fica é: que rastros deixaremos? De beleza, de bondade, de verdade, ou de ruínas e amargura? Ben respirou fundo. Conheço névoas que só deixaram rastros de dor e indignação, disse com a voz baixa. Levi assentiu em silêncio. Levi olhou para Ben. Quais os nomes daqueles dois? Você pode me dizer? Perguntou ele. Ben hesitou. Prefiro não dizer. Se não se importa, só quero esquecê-los. A dor nas palavras de Ben era palpável. Levi permaneceu em silêncio. Colocou a mão no ombro do garoto. Tudo bem, você deve esquecê-los, disse Levi com um sorriso sereno. Venha comigo, Ben. Quero te mostrar algo, disse Levi com um tom de mistério, enquanto começava a se afastar, indo em direção ao vagão escondido. Ben, intrigado, o seguiu pela trilha estreita. Ao passarem pelo antigo vagão, Levi fez um gesto sutil para que seguissem em frente. Mais adiante, um pouco mais, Ben, disse Levi. Levi então empurrou alguns galhos de mato alto, e ambos atravessaram alguns metros de vegetação cerrada. A trilha à frente estava quase apagada. A cada passo, Ben sentia a presença de algo antigo. De repente, a trilha se abriu, e Ben não pôde conter um suspiro de surpresa. Ali, diante deles, estava uma locomotiva Maria Fumaça, parada sobre trilhos enlamedados. A locomotiva parecia um gigante adormecido. Ambos subiram na velha Maria Fumaça. Levi e Ben se acomodaram no teto da cabine. Ao redor deles, a vasta floresta se estendia. Estavam no alto da serra. A mata mergulhava cerca de 800 metros de desnível. Os trilhos serpenteavam pela encosta. Levi e Ben contemplavam a imensidão verde até onde a vista alcançava o mar. Levi respondeu. Não, Ben. Está abandonada. Levi respondeu. Não, Ben. Está abandonada. Apenas lá, do lado direito, há uma ponte que ainda funciona. Veja. Está passando um comboio. Ben olhou e sorriu, empolgado. É mesmo. Que legal. Está descendo a serra. Levi apontou para a linha do horizonte à frente. Agora olha para frente, Ben. Segue a direção em uma linha imaginária e veja onde termina o verde. Ben seguiu. Quando o verde deu lugar a uma tonalidade mais clara, ele exclamou. Acaba o verde e aparece um azul. Parece água. Levi sorriu. É o mar, Ben. É para lá que toda a produção era enviada. Lá, a mercadoria era carregada nos navios. Ele fez uma pausa. Por causa dessa vista, os ingleses deram o nome para esta vila de Paranapiacaba. Ben perguntou. O que isso significa, Levi? Levi olhou para ele. Paranapiacaba vem do tupi antigo, Ben. Para significa mar. Napi é vista. E acaba quer dizer lugar. Então, Paranapiacaba significa lugar de onde se vê o mar. Ben ficou em silêncio. Por fim falou. Uau! Então os nomes realmente carregam histórias. Ele olhou novamente para o vale e comentou. Devia dar medo descer com essas máquinas antigas por essa descida cheia de abismos. Levi sorriu e respondeu. A gente se acostumava rápido. Na verdade, era até divertido. Ele riu.
Ben o encarou surpreso. Agente, ele gaguejou. Quer dizer que o senhor dirigia uma dessas geringonças? Levi deu uma risada. Ops, acho que falei demais. Sim, Ben, eu fui maquinista de uma dessas locomotivas. Ben permaneceu calado por um instante, agora com um respeito ainda maior por Levi. Isso é incrível, Levi. Eu nunca teria imaginado... E essa locomotiva aqui, era sua? Perguntou Ben. Levi olhou para a máquina. Não tínhamos uma locomotiva fixa, Ben. Mas essa aqui... Essa era especial. Um amigo meu, Jacobson, praticamente um professor para mim, guardou essa máquina por anos, depois que as ordens para desativar as antigas locomotivas chegaram. Ele deveria se aposentar, mas, em um esforço para evitar o desmanche dela pelo máximo de tempo possível, retardou ao máximo sua própria aposentadoria. Jacobson tinha uma luz difícil de descrever. Era honesto, bondoso e muito dedicado. Quando o conheci, eu já era adulto, mas ele me encontrou como quem acha uma criança perdida. Me ensinou tudo, não só sobre trilhos e locomotivas, mas sobre a vida, sobre fé. O curioso, Levi suspirou, é que ele nunca forçava ninguém a compreender a sua fé, especialmente... A voz falhou. Especialmente o próprio filho. Sim, Jacobson tinha um filho. Seu nome é Nachamiel. Significa consolação do Eterno. Mas o rapaz... Bem, digamos que ele decidiu seguir por outros trilhos. Desviou do caminho da Torá, dos costumes que Jacobson tanto prezava. Eu via a dor nos olhos do velho quando falava do filho, mas ele nunca tentou arrastá-lo de volta à força. Tinha uma fé, teimosa, Ben. Agarrou-se àquela promessa antiga de que a misericórdia do Eterno alcança 1000 gerações. E Jacobson procurava guardar, com cada fibra do seu ser. Por isso, ele sabia que aquela promessa o alcançaria também em sua descendência. Ele tinha a esperança teimosa de que, um dia, seu filho perdido espiritualmente seria encontrado pela graça. De vez em quando ele visitava o pai, mas nunca quis saber da fé. Mas Jacobson sempre disse que o filho voltaria, faria techuvá. Ele vivia repetindo: eu cuido destes filhos perdidos, o meu próprio filho. Ah, o próprio Eterno o trará de volta. E enquanto esperava, dedicava a vida a nós, os filhos emprestados. Foi ele quem me martelou na cabeça que a fé de verdade está na mão estendida, no Shabat respeitado, na busca incansável pelo tesouro escondido, nas festas sagradas e nos mandamentos santos. Levi fez uma breve pausa. Então prosseguiu. Um dia, eu perguntei a ele o que significava tudo aquilo, aquela busca incessante. Jacobson disse: significa, Levi, que aquilo que é realmente precioso não fica por aí, gritando para ser visto. O tesouro está oculto, escondido. E o Criador fez assim porque ele não quer espectadores. Ele busca corações dispostos a conhecer a verdade, a cavar, a procurar. Levi respirou fundo. E sabe o que eu descobri depois, Ben? Que muitas dessas joias estão escondidas até mesmo nas traduções descuidadas das Escrituras, nas palavras que foram perdendo a força, nas tradições que os homens colocaram no lugar dos mandamentos. Jacobson era um judeu que cria firmemente que o Messias prometido já havia vindo, assim como outrora creram Shimon Kefa, Pedro, Shaul, Paulo de Tarso e Yohanan, João, homens da mesma fé e da mesma esperança, que reconheceram nos sinais das Escrituras o cumprimento aguardado por gerações. Talvez um descendente daqueles que mantiveram sua fé através dos tempos. Ele me apresentou uma parábola específica do Messias, registrada em Matitiao, MT 1352. Por isso, todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Jacobson me disse que eu só compreenderia a profundidade dessa parábola, sobre usar o velho e o novo, quando o filho da mão direita aparecesse. Ben perguntou: e o que isso significa?
Eu mesmo levei tempo para entender, continuou Levi. Mas Jacobson, justamente por crer no Messias, me ensinava incansavelmente sobre a antiga aliança, o Antigo Testamento. Ele era firme nisso. Se você não apreender a antiga aliança, a nova será incompreendida ou desprezada, como fazem até os melhores religiosos. Eu aguardava que ele me explicasse isso um dia. Mas, em vez da resposta, ele me incumbiu de uma missão. Ele me contou que um trabalhador da ferrovia, chamado Samuel, havia se desviado dos caminhos do Senhor desde a sua juventude. Mas no fim de seus dias, Jacobson trabalhou alguns meses com ele, e com muita sabedoria do alto e oração, conseguiu fazer com que Samuel fizesse techuvá, o retorno para a fé. Samuel tinha um filho, que também trabalhava na ferrovia, era maquinista, mas Samuel nunca havia ensinado as santas palavras para ele. Arrependido, Samuel tentou conduzir o filho, mas não conseguiu. No leito de morte, Samuel deixou uma missão para Jacobson: conduzir o filho dele para os caminhos do Eterno. Jacobson deu sua palavra a Samuel. Porém, pouco tempo depois da morte de Samuel, antes mesmo que Jacobson pudesse iniciar a conversa com o filho de Samuel, houve um acidente com o comboio que ele estava conduzindo, e o rapaz morreu. Jacobson ficou com aquele sentimento pesado de tarefa não cumprida, uma promessa feita a um amigo que ele não pôde honrar. Mas pouco tempo depois, nunca mais tocou no assunto. Parecia ter esquecido. Quando chegou a hora da partida do próprio Jacobson, ele me olhou e me incumbiu de concluir essa tarefa que ele não pôde. Mas como? O rapaz morreu. Eu disse a ele na época. Jacobson apenas respondeu: um herdeiro consertará tudo. Porém você, Levi, deverá acolher e instruir. Levi então se levantou devagar e olhou fundo nos olhos de Ben. Eu não entendi, mas esperei. Esperei por anos. Nada aconteceu. Cheguei a pensar que era coisa de pessoa muito idosa, desvarios do fim da vida. Mas hoje, olhando para você, lembrando do seu jeito com o relógio, seu nome, eu começo a entender. Ele deu um passo à frente. Ben, acho que você pode ser esse filho da mão direita, o herdeiro que Jacobson mencionou. Ben sentiu o chão fugir sob seus pés. Deu um passo instintivo para trás. Eu? Não. Não, Levi. Isso não faz o menor sentido. Deve ter algum engano monumental. Eu sou só um garoto fugido, um ninguém. Levi se aproximou, uma intensidade quase assustadora. Me diga só uma coisa, Ben. O nome Ben é seu nome mesmo? Ou é só um apelido? Ben engoliu seco, gaguejou. Bom, todo mundo sempre me chamou só de Ben. Mas meu nome de verdade é Benjamin. Naquele exato instante, algo mudou nos olhos de Levi. Você não entende, garoto? A voz de Levi era uma mistura de espanto e reverência. Ben, em hebraico, significa filho, e Amin significa mão direita. Benjamin, você é literalmente o filho da mão direita. Não é uma coincidência, é o seu nome, é quem você é. Então, Ben finalmente conseguiu articular, petrificado. A antiga locomotiva, ao longe, soltou um apito grave e longo. É por isso que você fica naquele vagão esquisito? Você estava esperando? Levi sorriu, complacente. Muito perspicaz da sua parte, Benjamin. Sim, eu mantenho aquele vagão ali. Pronto. À espera do filho da mão direita. Mas quer saber? Acredito que minha vigília está terminando. Em breve não precisarei mais zelar por ele. Ele se inclinou na direção de Ben. Aquele livro antigo que lemos ontem pertencia a Jacobson. Ele o deixou comigo antes de partir. É composto pelo Tanar e pela Brit Hadashah, a antiga e a nova aliança. Para ele, não eram dois pactos separados, mas capítulos de uma mesma revelação, guiada pelo mesmo Elohim e selada pelo Messias que ele cria já ter vindo. Porém, Jacobson também me confiou algo mais, ou melhor, a espera por algo mais. Ele me falou de um outro livro, um livro especial,
que ele considerava parte de um legado importante, destinado àquele que ele chamava de filho da mão direita. Levi olhou profundamente nos olhos de Ben, a mão repousando sobre o peito, onde guardava as memórias de seu amigo e professor. Jacobson foi claro, Benjamin, disse ele, a voz grave e carregada de significado. Aquele livro escondido. Ele acreditava que só seria descoberto, só revelaria seus segredos, quando o filho da mão direita não apenas surgisse, mas também aceitasse de coração a missão que o espera, a tarefa de consertar tudo que meu mestre mencionou. Ele hesitou por um instante, o peso da convicção em seu olhar. Para mim, Ben, depois de tudo que testemunhamos, de seu nome, de seu dom inexplicável, eu acredito fortemente que você é esse filho. Mas ele ergueu uma mão enfático. Essa é uma escolha que só pode ser sua. Eu não posso forçá-lo a aceitar esse fardo ou essa jornada. Ben, que ouvia com intensidade, sentiu uma faísca acender dentro de si, algo entre receio, esperança e um chamado que parecia vir de muito longe. Ele se endireitou devagar, como quem carrega o peso de uma decisão grande demais para a própria idade. Olhou nos olhos de Levi, hesitante, mas decidido a não recuar. Eu aceito o desafio, mas com uma condição. Fez-se um breve silêncio. Se eu for mesmo esse filho da mão direita, então encontraremos o livro. Mas, se não for, Levi, me prometa que não vai me deixar sozinho nesses dias difíceis. Você é um daqueles que amam Paranapiacaba? Sente a neblina, as lendas, o mistério no ar? Mas e se, por trás do véu da noiva e das histórias de trem fantasma, existisse um segredo ainda maior? Um livro sagrado escondido em um vagão abandonado, esperando o herdeiro de uma missão. Conheça Parábolas Depois da Névoa. A jornada de Benjamin, que encontra refúgio na vila e é transportado para parábolas bíblicas vivas. Uma aventura que liga o misticismo da Serra do Mar com o destino de profecias milenares. O que o relógio da estação, que marca a enigmática hora estranha, realmente esconde? Qual o segredo por trás do nevoeiro? Se você ama a história, as lendas e a atmosfera de Paranapiacaba, você tem que ler este livro, Parábolas Depois da Névoa, de Robson Brumati. Disponível no site robsonbrumati.com.br.